Olá, a nossa aula de hoje é sobre virologia geral. E o objetivo da nossa aula é conhecer as características e a patogenicidade dos vírus, dos viroides, dos virusoides e dos prions. Vamos falar um pouquinho então de cada um deles. Os vírus, eles infectam todas as formas de vida, desde bactérias, fungos, plantas, até animais e o homem. Eles diferem de todos os outros organismos infecciosos em sua estrutura, na sua biologia, particularmente no que se refere à sua reprodução. Embora possuam informação genética convencional em seu DNA ou RNA, os vírus eles não possuem uma maquinária sintética necessária para o processamento da informação em um novo material viral. Um vírus por si ele é metabolicamente inerte e pode replicar-se apenas após a infecção de uma célula hospedeira, quando então ela vai parasitar, né, a capacidade do hospedeiro, vai incapacitar isso em transcrever ou em traduzir essa informação genética. Então, nesse processo, a estrutura pré-infecciosa do vírus ela é desintegrada quando liberado o material genético em múltiplas cópias que vão ser sintetizadas, então agrupadas em revestimentos proteicos que vão produzir novos vírus. Bom, vamos ver o começo de tudo. Então, desde que o homem deixou de ser nômade, ele começou a fazer o quê? A domesticar animais, começou a invadir terras, começaram os contatos intra e interespécies e tornaram essas convivências se tornaram cada vez mais frequentes. E com isso permitiu que vários tipos de patógenos começassem, né, a se manifestar entre as espécies e entre isso os vírus começaram a ser transmitidos e mantidos nas populações. Provavelmente naquele tempo os vírus eram extremamente virulentos, como por exemplo o vírus do sarampo, da varíola, que eram responsáveis por várias epidemias que dizimavam muito rapidamente comunidades que não estavam imunizadas e não seriam capazes, esses vírus também não seriam capazes de permanecer viáveis por muito tempo. Mas quando a densidade demográfica se tornou mais consistente, os vírus então eles foram capazes de subsistir, porque senão eles acabava a população e acabava o vírus também. Mas consequentemente os vírus apresentavam uma relação mais benigna. Esses vírus, né, que tinham essa relação mais benigna, eles puderam manter um contato mais intenso com o hospedeiro e foram os primeiros a se adaptar no início da civilização, como por exemplo o papilomavírus, os herpesvírus e os retrovírus. As doenças virais elas começaram a ser registradas já em civilizações antigas, como as egípcias, as greco-romanas. Na Mesopotâmia, no ano de 1000 anos antes de Cristo, já existiam leis que descreviam a responsabilidade dos donos de animais domésticos e as consequentes obrigações no caso desses animais ficassem, por exemplo, com raiva. As leis estabeleciam para os donos disciplentes pesadas multas ou até a morte, né? Naquela época as coisas eram bem radicais. O poeta grego Homero, no século XIX a.C., ele descreve naquela obra Ilíade a personalidade raivosa do personagem Heitor e do cuidado que era necessário em lidar com ele, referindo-se aos cuidados dos donos de animais naquela época. Então esses fatos eles demonstravam o conhecimento já dessa natureza de contágio dessas doenças e o medo do contato dos animais doentes para sua propagação. Nessa mesma época já datam alguns hieroglíficos egípcios que mostram um cidadão do povo com deformidade anatômica que está relacionada a uma sequela por causa da infecção causada pelo vírus da poliomielite. E o faraó Ramsés V, com sequelas da varíola em sua face. Outras doenças virais também eram conhecidas desde muitos tempos ancestrais, como por exemplo a cachumba, a influenza, a febre amarela. E em relação à febre amarela, ainda descrita desde a descoberta da África pelos europeus. É possível que o vírus da febre amarela, que causa essa febre, né, elevada, delírios, podendo até levar à morte, tenha sido responsável por dizimar as tripulações de grandes barcos comerciais,
sendo o verdadeiro responsável pela lenda do navio fantasma, né, aquele holandês voador que naquela época assustava as tripulações dos navios que estavam em alto mar. Tem vários filmes que retratam essas situações. Eles colocam vários tipos de vírus, mas parece ser que era o vírus realmente da febre amarela. Mas não apenas a humanidade é afetada pelas infecções virais, também as plantas. No século XVII, os holandeses, empreendendo vários esforços em cultivar tulipas com padrões de cores diversos, foram os grandes responsáveis pela manipulação dos vírus do mosaico da tulipa, tornando as plantas muito valiosas e de cores estriadas, bem diferentes do que se conhecia até então. Nós aqui também, no Brasil, temos várias plantas que são que convivem em simbiose com o vírus, deixando-as mais bonitas. Por exemplo, essas que parecem espada de São Jorge, mas não é espada de São Jorge, eu não entendo muito de plantas, mas que tem umas listras brancas, essas plantas mais espetudas, sabem? Elas é um convívio. O vírus ele não deixa totalmente a folha invadida, porque se a planta não faz a fotossíntese, a planta morre e ele, por consequência, vai perder o seu hospedeiro. Então, ele apenas faz faixas, deixando-as mais bonitas e com valor comercial mais elevado. Outra planta aqui no Brasil que podemos verificar são os hibiscos, que tem aquele que é normal, vermelho, bonitinho, flor grande. E se a gente olhar outras que tem as folhas verdes, toda malhadinha com um branco bege e a flor manchada assim de branco, ela é bem mais bonita. E na realidade isso é um convívio benéfico, né, simbiótico com o vírus. Em 1876, o Adolf Meyer, ele é de 1842 a 1942, um químico alemão. Ele estava estudando doenças associadas ao tabaco, que então denominou a doença do mosaico do fumo. Devido à aparência da planta doente, ele comprovou a natureza infecciosa dessa doença, inoculando em plantas saudáveis com o sumo da planta doente, reproduzindo a mesma sintomatologia. Esse foi o primeiro experimento que demonstrou que também existiam doenças contagiosas nas plantas. Infelizmente, o Meyer ele não conseguiu cultivar e isolar o microorganismo em meio sintético para a fim dele poder ser capaz de induzir a mesma doença numa planta saudável. Mas em um comunicado à Sociedade Científica em 1882, ele se referiu ao sumo dessa planta como um possível fator semelhante a uma enzima, que era contagiosa e solúvel. Um fato ainda inédito até aquele momento pela ciência. Mas foi um cientista russo, o Dmitry Ivanovsky, ele é dos anos de 1864 a 1920, que deu o segundo passo fundamental para o entendimento da virologia atual. Ele realizou os mesmos experimentos propostos por Meyer, só que ele acrescentou uma etapa. Ele filtrou o sumo retirado das plantas doentes em filtros de porcelana, que hoje são conhecidos como os filtros de Chamberlain, e possuem a capacidade de reter bactérias pelos seus poros. E a importância desse experimento providenciou a primeira definição de vírus. Vírus são partículas filtráveis. Assim como o Meyer, o Ivanovsky, ele não cultivou o microorganismo filtrável, né, no meio sintético, e também não acreditou nos seus próprios resultados, então publicou um trabalho, não descartou a possibilidade de ter sido uma bactéria que causou infecção na planta e preferiu dizer que errou em não encontrar o meio adequado ao cultivo daquela bactéria. Também não descartou a hipótese de ser uma toxina ser secretada por essas mesmas bactérias. Um microbiologista alemão chamado Martin Weiering, de 1851 a 1931, ele era amigo de Meyer, ele, desconhecendo o trabalho de Ivanovsky, também nesse mesmo ano, ele filtrou os sumos das plantas e fez diluições seriadas, demonstrando que, mesmo em diluições muito baixas, ainda eram capazes de manter a infecção, né, a infecciosidade, com essa mesma força de destruição do sumo original, mas somente em tecidos vivos das plantas e nunca em meios sintéticos. Esse fato ele ilustra a natureza reprodutiva desse agente infeccioso, desconhecido até o momento, que é incapaz de sobreviver fora da célula viva.
Weyering, ele descreve o patógeno como sendo menor que uma bactéria e incapaz de ser visualizado no microscópio óptico, que era o que se tinha naquele momento, e classificado como um fluido vivo contagioso. Fluidum vivum contagiosum. Em 1898, avançando já bastante na história, Loeffler e Frosch foram os primeiros pesquisadores que relataram o isolamento do fluidum vivum contagiosum de animais com o vírus da febre aftosa. Na mesma ocasião, o Walter Reed, médico militar americano, em sua equipe em Cuba, estudando a febre amarela, fizeram o mesmo com humanos. A literatura do começo do século XX sempre se refere a agentes infecciosos como agentes filtráveis. Esses achados deram a origem a um ciclo de 25 anos de debate sobre se essas partículas eram sólidas, se eram líquidas, que só terminavam com os experimentos de Herel, que depois da primeira micrografia eletrônica do vírus do mosaico do tabaco. Em 1915, o Félix de Herel, médico bacteriologista canadense, estudando um surto de desinteria causado por Shigella em soldados acampados nos arredores de Paris durante a Primeira Guerra Mundial, observou que a inoculação de fezes de doentes em um meio sintético para exames bacteriológicos de rotina provocava o aparecimento de uns pontos circulares característicos de lice bacteriana. Após um dia, todas as bactérias estavam mortas. Ele então denominou esses pontos de lice das bactérias de lice de plaques e observou que o tempo de aparecimento da lice era o mesmo tempo que o paciente levava para ficar sadio, para ficar são. De Herel denominou esses agentes causadores de lice bacteriana como bacteriófagos. Aí surge, né, os chamados vírus de bactérias ou bacteriófagos. Fazendo com que, né, denominando, né, esses agentes como partículas que já não eram mais líquidas. Além desses experimentos, desenvolveu diluições, limites para o plaqueamento, fazendo a primeira titulação ou o primeiro método de quantificação de vírus, determinando assim a primeira etapa do processo da infecção viral, que é a absorção mediada por receptor. Através de experimentos de co-sedimentação do hospedeiro e do vírus, verificou que não havia recuperação dos vírus no sobrenadante após o contato e descreveu também a lice e a liberação das partículas infecciosas, sendo considerado o pai da virologia moderna. Desde que o conceito de agente filtrável tomou peso na comunidade científica, o mesmo tipo de experimento de Weyering e Ivanovsky foi realizado nas mais diversas modalidades de doenças humanas, que não tinham os agentes etiológicos identificados no microscópio óptico. No começo da década de 1920, começaram as pesquisas com enzimas, né, que são proteínas, e os métodos de purificação. A noção de que os agentes filtráveis eram constituídos de proteínas começou a intensificar nos anos entre 1927 e 1931, Winson e Petre, do Instituto de Boyce e Thomson, na Filadélfia, aplicaram processos de separação de proteínas ao sumo de folhas do tabaco que apresentavam a doença do mosaico. Observaram que, após uma precipitação prévia com etanol, acetona e sais, as partículas que precipitavam migravam em um gel de eletroforese submetido a um campo magnético de modo semelhante a uma proteína. Quando Pardibill fracionaram as bandas e colocaram-as frente a anticorpos produzidos em coelhos que foram inoculados com o sumo, ocorria a neutralização da infecciosidade, não causando a doença em plantas saudáveis. Esse foi um outro passo importante na virologia, pois provou-se a presença de proteínas nos agentes filtráveis. Após a purificação dessas partículas, pode-se estudar suas respectivas simetrias e propriedades físico-químicas. Em 1937, após a cristalização do vírus do mosaico do tabaco e a sua observação em microscopia eletrônica, pode-se confirmar o que de Herel já dizia: os vírus são sólidos, geométricos e precipitáveis.
Entre os anos de 1948 e 1955 foram considerados de transição, pois nessa época a virologia estudada em animais converteu-se em uma ciência de laboratório com o desenvolvimento de culturas de células cancerosas por Gay e meios nutritivos para a manutenção que tinham sido desenvolvidas por Eagle. E a propagação do vírus da poliomielitis em células cancerosas por Enders e colaboradores em 1955 marcaram o início também da virologia moderna, com um vírus diferente sendo descrito a cada momento. Então, desde então, a virologia se tornou uma caixa de surpresas. Embora os primeiros estudos das viroses tenham começado no início do século, não foi antes da década de 1930, com o aparecimento do microscópio eletrônico, que as evidências de estrutura e composição química dos vírus foram conhecidas. Isso incentivou a Bowden a propor pela primeira vez que os vírus fossem agrupados de acordo com as suas propriedades físico-químicas. Entre os anos de 1950 e 1960, houve uma explosão de descobertas de novos vírus que induziram a sociedade científica e comitês independentes a proporem novos esquemas de classificação com base nas características comuns de patogenia, tropismo pelos órgãos, ecossistemas e modos de transmissão, que a gente vai falar disso em outros vídeos. Dessa maneira, diferentes vírus causadores do quadro de hepatite foram colocados juntos, apesar de pertencerem a diferentes famílias. O resultado foi uma verdadeira confusão, tornando claro que uma classificação e nomenclatura universal deveriam ser introduzidas. Nesse painel confuso foi estabelecido em 1966 o International Committee on Nomenclature of Viruses, ICNV, durante o Congresso Internacional de Microbiologia em Moscou. Os pesquisadores tinham somente uma ideia comum: agrupar os vírus em um único sistema, independente de outras formas biológicas até então conhecidas. Entre os primeiros vírus a serem agrupados dentro dessa preposição estavam os herpes vírus, o mixovírus, poxvírus e alguns vírus de plantas. Em 1973, o nome desse comitê mudou para International Committee on Taxonomy of Viruses, o ICTV, como é conhecido até hoje, sendo formado por subcomitês e 45 grupos de estudos com mais de 400 virologistas de renome internacional que organizavam os vírus em níveis hierárquicos de ordem, família, subfamília, gênero, espécie, além de níveis muito baixos na hierarquia, como subespécies, estirpes, variantes, grupos e subgrupos. Em relação à propriedade geral dos vírus, um dos detalhes importantes é o tamanho. Os vírus apresentam tamanhos bem variados, desde muito pequenos, um exemplo, o poliovírus com 30 nanômetros, até bastante grandes, como o vírus da vaccinia com 400 nanômetros. Ele é tão grande como podemos comparar com uma bactéria pequena. Nesse slide temos alguns tamanhos, eles são proporcionais, claro, no seu tamanho da tela ou onde vocês vão assistir o vídeo. Mas em comparação com o desenho, 1 centímetro equivaleria a 100 nanômetros. Então tem o parvovírus, que vocês conseguem ver o tamanho dele, em comparação ao poxvírus ou a paramyxovírus. Na figura original, no desenho, o parvovírus teria 3 milímetros e o poxvírus 3 centímetros, 3 milímetros. Temos aqui, em relação ao tamanho ainda dos vírus, algumas proporções que eu gostaria apenas de comparar em relação desde o metro até o nanômetro. Então temos aí a altura humana, então temos a marca entre 1 metro e 10 metros, óbvio que a pessoa não mede 10 metros, mas só para ter uma relação, uma proporção. Então podemos considerar 1,70 m ali, a altura humana. E aí começamos na altura do metro a termos entre o metro e o 0,1 o comprimento de alguns nervos e células musculares. Tudo isso, obviamente, é visível a olho nu. Temos também o ovo de galinha e seguindo para baixo temos os ovos de sapo, já abaixo do centímetro. Ovos de sapo, para quem nunca viu ovo de sapo, é como se fossem tamanho de bolinha de sagu. Mas a partir dali já
podemos entrar a visualizar com o microscópio óptico. Isso estamos falando em torno de milímetros. Já chegando nos 100 nanômetros, começamos apenas no microscópio óptico a visualização das células eucarióticas. Obviamente também podemos visualizá-las no microscópio eletrônico, mas no óptico aí ainda a gente consegue visualizar. Já nos 10 micrômetros, temos os núcleos da maioria das bactérias, temos já quase chegando no 1 micrômetro as mitocôndrias, e já começamos a entrar apenas no microscópio eletrônico, onde podemos visualizar os micoplasmas, que estão próximos aos 100 nanômetros, os vírus, que estão abaixo disso, os ribossomos, já quase próximos aos 10 nanômetros, as proteínas e os lipídios estão entre 1 e 10 nanômetros, e abaixo de 1 nanômetro as moléculas bem pequenininhas, e bem abaixo, então, temos os átomos. Nesse slide podemos ver comparativamente os tamanhos de algumas vírus, bacteriófagos também, em relação ao eritrócito humano. Se vocês olharem na parte superior à direita, tem um pedacinho de um eritrócito humano. Então imagine, façam a curva assim, um desenho na cabeça do tamanho, apenas tendo esse pedacinho de curva do que seria um eritrócito, que ele tem 10.000 nanômetros de diâmetro e a membrana plasmática do eritrócito é de 10 nanômetros. Comparativo a isso, nós temos ali uma bactéria, uma Escherichia coli, que é de 3.000 por 1.000 nanômetros. Também tem logo do lado o vírus ebola, e depois tem uma outra que é a clamídia, com 1.000. E já o vírus ebola é um pouquinho menor, é de 970 nanômetros. O vírus da vacina também, um vírus bem grande, que ele mede 300 por 200 por 100 nanômetros. Podemos observar também um bacteriófago, um T4, que é de 225 nanômetros de altura. E podem comparar olhando os viroides, os prions, o vírus mosaico do tabaco, o bacteriófago M13, o adenovírus, poliovírus e os bacteriófagos como F2, S2, que vão de 24 nanômetros até 90 nanômetros, enfim, dependendo de qual deles. Então, a diferenciação também, além não apenas do formato, mas os tamanhos que vão diferenciando um do outro. Porque os formatos muitas vezes são bem similares. A gente já vai ver isso quando estudarmos a morfologia. Então, só para vocês terem um nível de comparação de tamanhos, a grande variedade que é. O tamanho viral ele é determinado com auxílio da microscopia eletrônica, senão seria impossível. Os vírus diferentes variam muito em termos de tamanho, como vocês podem ver, e a maioria deles são muito menores do que muitas bactérias e muitos maiores, como por exemplo aí vocês estão visualizando o vírus da vacina, esse que é mais quadradão no canto inferior esquerda. Então são praticamente do mesmo tamanho que de algumas bactérias pequenas, como micoplasmas, as rickétsias e a própria camídia, que tem ali do lado da figura em marrom assim sentado. Quanto à origem dos vírus, parece haver um consenso de que eles não representariam a forma de vida mais primitiva, principalmente porque eles dependem da presença de uma outra célula viva para a sua sobrevivência, já que eles vivem como? E se é que podemos chamar de vida isso? Escravizando uma célula e tornando-a fabricadora de si mesmo. Segundo a teoria da evolução retrógrada, não seriam mais do que descendentes de parasitas intracelulares que teriam perdido a autonomia,
metabólica durante o processo evolutivo, retendo uma bagagem genética suficiente para manter a sua identidade e a sua capacidade de multiplicação. Uma outra teoria seria, que tenta também explicar a origem dos vírus, é a chamada origem celular, que segundo essa teoria, os vírus seriam os componentes celulares, como plasmídios ou RNA mensageiro, que por processos de recombinação teriam adquirido um invólucro proteico, tornando-se independentes. Entretanto, a teoria da evolução retrógrada ela não explica a inexistência de formas intermediárias entre parasitas intracelulares e os vírus. E a teoria de origem celular não explicaria a aquisição da independência pelo RNA mensageiro, nem a origem dos chamados viroides, que são moléculas do ácido ribonucleico infeccioso que não têm capsídeo. Falando de formas intermediárias, então outra coisa que uma teoria dessa seria o mesmo que dizer, como antigamente se acreditava, que o homem viria do macaco, mas o Darwin nunca falou isso. Darwin falou que o homem e o macaco têm um ancestral comum. Hoje em dia se sabe em função dos testes de DNA. Mas essa teoria, por exemplo, se a compararmos, não explicaria por que alguns macacos virariam homens e os outros, restos dos macacos nunca viraram homens, continuaram na selva sendo macacos, né? Não há formas intermediárias dessa situação. Então, seria comparando mais ou menos a mesma coisa. Quanto à definição de vírus, então, eles são organismos subcelulares, com um ciclo de replicação exclusivamente intracelular. E ele não tem nenhum metabolismo ativo fora de uma célula hospedeira. Basicamente, uma partícula viral completa, chamada de virion, é composta por quê? Por uma molécula de ácido nucleico circundada por uma capa proteica, podendo ter lipídios ou açúcares. E a função básica do virion é carregar um genoma viral para dentro de uma célula a fim de replicá-lo e amplificá-lo. Esse fato ele requer uma estrutura que contenha e proteja o ácido, assim como uma proteína necessária para sua replicação e ligantes na superfície viral que permitam a sua entrada nessa célula hospedeira. E a complexidade do vírus ela é proporcional ao tamanho do genoma viral. Quanto mais informações o vírus codifica em seu genoma, mais proteínas poderão ser feitas. E o tamanho e a complexidade dos vírus variam de acordo com o tamanho do genoma e das proteínas e lipídios que o envolvem. Então, podemos dizer que é uma classe especial de agentes infecciosos muito pequenininhos e sempre em parasitas intracelulares obrigatórios e não tem nenhum tipo de estrutura. Eles contêm, apenas na literatura a gente encontra que apenas contém um tipo de ácido nucleico, mas já foi provado em 2000, já há 20 anos, que parece ser que eles têm os dois apenas que em quantidades muito pequenininhas do ácido não predominante. E eles podem infectar tanto bactérias, fungos, algas, invertebrados e vertebrados. A principal diferença entre células e vírus é que as células têm o DNA e RNA facilmente visível e comprovável os dois. Os vírus apenas possuem um dos dois predominante, como já citado pelo artigo anterior. As células elas se dividem por divisão binária, só que os vírus eles finalizam o processo de multiplicação por organização de constituintes sintetizados. Eu gosto de comparar isso com uma fábrica de bonecas, de carros, onde você faz várias peças e no final faz uma montagem. Ou seja, o vírus é a mesma coisa, é uma linha de montagem por síntese dos constituintes e depois, no final, há uma montagem dessas partículas, onde o produto final é liberado, que seria os virions. Eles não possuem sistema enzimático, mas apenas podem conter algumas transcriptases, né, a codificação, para iniciar o ciclo viral, caso a célula não a tenha. Obviamente, a célula não vai ficar fazendo enzimas para esperar um vírus. Então, se a célula não tem o que precisa, ele primeiro vai sintetizar essas enzimas.
Ele tem o capside, então, que seriam proteínas estruturais com a função de proteção desse ácido nucleico e é formado por subunidades de protômeros, capsômeros e capside. Já quando eles têm envelope, porque nem todos têm, ele é lipoproteico, ele é externocapside, geralmente tem as espículas e é formado por proteínas que são provenientes dos próprios vírus e os lipídios que são provenientes das células-alvo. É muito importante conhecermos as características diferenciais dos vírus, ou seja, a organização, a composição, que é simples, e o mecanismo de replicação. E lembrando que vírion é a partícula viral completa. Então, como é que nós podemos dizer o que é realmente um vírus? É um micro-organismo de grande simplicidade ou uma molécula de grande complexidade? Então, resumindo, virion é um bloco de material genético que ele está envolvido, protegido por uma capa proteica. Ela vai proteger esse material genético do meio ambiente e vai servir como veículo para levar de uma célula para outra esse material genético. Então, é um veículo de transmissão além de proteção. E o vírus é a constituição mais simples de micro-organismos que é capaz de causar doenças tanto em animais, em plantas, em humanos e em bactérias. É importante conhecermos o que? A caracterização e a origem dos vírus e a morfologia viral. Então, resumindo, é caracterizado o vírus como um parasita intracelular obrigatório, genoma constituído só por um tipo de ácido, utiliza todos os sistemas enzimáticos da célula para sua síntese e defesa, especializados que vão fazer parte da sua estrutura, e algumas possuem uma polimerase capaz de transcrever in vitro o RNA do genoma viral, mas sem descaracterizar isso da própria dependência que eles têm da célula, totalmente absoluta. O vírus ele depende da célula e tem que aproveitar todo o arsenal metabólico, todo o sistema metabólico da célula para ele se replicar. Ele sozinho não consegue, pois ele não tem nenhum sistema para fazê-lo. Ele escraviza a célula, tornando-a uma fábrica dos próprios vírus. Bom, vamos ver a morfologia dos vírus, a morfologia viral. Temos que ver primeiro definições importantes e nomenclaturas que são usadas na virologia. Subunidade proteica é uma cadeia polipeptídica, como por exemplo o VP1 do poliovírus. Unidade estrutural ou protômero. Uma ou mais subunidades proteicas não idênticas, como por exemplo o VP1 mais o VP2 mais o VP3 mais o VP4, que juntas formam uma unidade estrutural. Unidade de montagem. Um grupo de subunidades ou de protômeros que é formado durante a montagem do vírus durante o processo de síntese viral. Unidades morfológicas ou capsômeros. São protuberâncias vistas nas superfícies do vírus através da microscopia eletrônica. Normalmente, eles correspondem ao conjunto de projeções das unidades proteicas agrupadas em um determinado eixo de simetria, mas não necessariamente. Correspondem a uma unidade oligomérica de uma ou de mais proteínas virais quimicamente definidas. Esse termo ele é mais conveniente usado para descrever as micrografias eletrônicas. Agora, então, da morfologia viral, o capsídeo, o coreocerne, a matriz proteica, envelope e o virion. O capsídeo é uma capa de proteína que envolve diretamente o ácido nucleico. O nucleocapsídeo é a partícula composta do ácido nucleico mais o capsídeo íntegro. Core ou cerne é um aglomerado de proteínas virais envolvidas na replicação dos vírus e que estão complexadas ao genoma. Matriz proteica é uma estrutura de proteínas não glicosiladas existentes entre o envelope e o capsídeo, que servem principalmente para sinalizar a montagem de alguns vírus e conferir maior rigidez à estrutura. Envelope, que nem como eu falei antes, nem todas possuem. É uma camada bilipídica que envolve muitas partículas virais, onde se encontram as glicoproteínas conhecidas pelo nome de peplômeros ou espículas virais. E vírion é uma entidade viral completa e infecciosa.
Nesse slide podemos ver algumas das partes para poder visualizar mais fácil o que é cada coisa. Então podemos visualizar o envoltório com as espículas, o capsômero, o cerne de ácido nucleico e o próprio capsídeo. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a composição, né, sobre o ácido nucleico, que pode ser tanto de DNA quanto de RNA. A maioria dos genomas virais é compostos de uma única cópia desse ácido nucleico haploide, com exceção do genoma do retrovírus, que são duas cópias idênticas, diploides, e que podem ser de fita dupla, fita simples, circular ou linear. Os genomas do tipo de DNA podem ser de fita dupla, como herpes vírus, ou de fita simples, como parvovírus. Os hepadnavírus possuem um genoma de DNA de fita dupla, sendo um segmento parcialmente e de fita simples, e utilizam um intermediário de RNA durante a replicação. Os genomas do tipo de RNA, de fita simples, podem ser de polaridade tanto positiva, isso é que representam a sequência genômica semelhante à do RNA mensageiro, como de poliovírus, ou podem ser de polaridade negativa, ou seja, anticomplementar ao RNA mensageiro, como paramyxovírus. A maioria dos RNAs virais de polaridade negativa possuem um único segmento, com exceção dos ortomyxovírus, que têm de 7 a 8 segmentos de RNA de fita simples. Os genomas do tipo RNA também se apresentam na forma de fita dupla segmentados, como o genoma do reovírus e virnavírus. Outra forma encontrada é o genoma de RNA, que utiliza uma forma intermediária de DNA em seu processo de replicação, como os retrovírus. Quanto maior o genoma, maior será a quantidade de proteínas codificadas por ele, mas quando o genoma é pequeno, normalmente uma única proteína adquire muitas funções. Uma proteína codificada pelo genoma, somente traduzida durante a biossíntese viral, é chamada de proteína não estrutural, ao passo que aquelas que compõem a estrutura da partícula são denominadas de proteínas estruturais. Uma característica dos vírus é a natureza particulada. Eu gosto de comparar isso com uma parede. Uma parede é uma coisa inteira, a gente enxerga uma parede, mas ela, antes de ser uma parede, é um monte de pedacinhos que são os tijolos. Então, se a gente olhar uma parede sem reboco, nós vemos também uma natureza particulada. Então, o vírus é assim, é a replicação de uma proteína que vai formando essa estrutura particulada, seja ele helicoidal, seja ele icosaédrica. Continuando com a composição, tem outras duas características, que é a especificidade e a plasticidade, que é bem característica dos vírus. Quanto à especificidade, ele vai se referir a quê? A composição química, sempre definida, capaz de aproximar as respostas imunológicas identificáveis. Então, sempre um vírus vai ter a mesma resposta imunológica para aquela partícula, para aquele virion. E a plasticidade é justamente a possibilidade desse vírus, parece uma coisa contrária à anterior, a possibilidade do vírus sofrer alterações antigênicas durante a passagem do hospedeiro para o outro. Então, na realidade, é o mesmo ácido, mas a característica, né, como se fosse uma cirurgia plástica, ele vai se modificar, gerando uma nova resposta imunológica diferenciada. Para exemplificar melhor a especificidade e a plasticidade, fiz uns desenhos para ver se dá para visualizar mais fácil, para entendermos a diferença de um e outro. Então, esse é um vírus, né, representado ali. Dentro tem um ácido nucleico, mas a capa é o que vai gerar, que tem um anticorpo que vai gerar a resposta imunológica, que vai ser sempre específica. Então, sempre vai ser essa resposta específica, gerando aquele tipo de anticorpo específico para aquele antígeno, ok? Chave fechadura. Então, sempre vai ser específico. Mas, por alguma razão externa, enfim, do vírus, ele se plastificou, gerando uma nova forma externa, uma nova proteína, onde o nosso anticorpo não vai mais funcionar para aquele antígeno. Então, se ele não funciona mais, nós vamos ter que gerar uma nova leitura, um novo anticorpo para aquele determinado vírus. Embora internamente o ácido nucleico é o mesmo, externamente não. Então, ele não vai fechar. Vamos ter o quê? Novamente, uma outra resposta imunológica que sempre vai ser específica.
Então temos agora o quê? Duas especificidades e uma plasticidade. Um vírus virou outro, mas sendo o mesmo vírus. Mas vai ser sempre específico para aquele determinado antígeno. Suponhamos agora que qualquer um dos dois, ele também sofreu uma nova plasticidade. Então, o que vai acontecer? Nenhum dos dois antígenos anteriores vai fechar com esse antígeno. O organismo vai ter que produzir um novo anticorpo que feche com essa nova antígeno desse vírus. Então, nós temos o quê? 3 respostas específicas por causa da plasticidade. Então, terminamos como? Com 3 vírus, embora do mesmo ácido, mas com características de plasticidade diferenciadas, com 3 anticorpos diferentes. Isso explica o porquê de tantos tipos sorológicos para algumas doenças, como, por exemplo, a gripe. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, que temos 3 tipos: os vírions icosaédricos, os virions helicoidais e os virions de estrutura complexa. O capsídeo, a arquitetura dos vírus ou a simetria é definida pela forma e pela composição, então, das subunidades proteicas que compõem o capsídeo. O uso de pequenas subunidades proteicas para compor esse capsídeo é um artifício economicamente correto do vírus devido ao tamanho do genoma. Esses componentes proteicos devem se organizar de forma energeticamente mais favorável ao redor do genoma para proteger e oferecer rigidez à partícula viral, e dessa forma adquirir uma morfologia caracterizada por rearranjos denominados de helicoidal, icosaédrico ou complexo. A, entre aspas, economia genética faz com que o capsídeo seja feito de muitas cópias da mesma proteína ou mesmo de umas poucas proteínas diferentes. A ocorrência de subunidades proteicas similares obriga a um arranjo simétrico entre elas, que são unidas através de ligações não covalentes. Essas ligações têm a função de facilitar a liberação do ácido nucleico dentro da célula, mas mantêm as proteínas unidas suficientemente para a manutenção da rigidez e a estabilidade dos vírus fora da célula. Uma morfologia icosaédrica obedece a uma simetria de um sólido geométrico que é formado por 20 triângulos equiláteros e 12 vértices, denominado icosságono. Cada um dos 12 vértices ou ângulos do icosságono é a interseção das 5 faces triangulares. Essa estrutura requer um mínimo de energia para a montagem a partir das subunidades e, contudo, é a mais eficiente formada, conhecida por uma proteína ocupar uma área externa menor com uma área interna maior. A forma icosaédrica mais simples ocorre quando cada face do icosságono é construída por 3 subunidades estruturais ou protômeros, com um total de 70 subunidades, e esse agrupamento de 3 protômeros em um dos lados do icosságono é denominado capsômero. Os virions com genomas maiores são construídos usando múltiplas cópias desses 3 protômeros, gerando subdivisões nos lados do icosságono. Nesses capsídeos, as subunidades agrupadas nas faces do icosságono, eles arranjam-se em grupos de 6 e são denominadas exons ou hexâmeros. As subunidades proteicas agrupadas nos vértebres são chamadas de pentons ou pentâmeros. Em certos virions, algumas das proteínas que formam os pentons servem de pontos de ligação de longas projeções proteicas, que são as chamadas espículas. Nesse slide podemos visualizar os 5 triângulos, como eu falei antes, juntados no vértice, né, pelo ângulo, e as simetrias do icosaedro, onde você consegue ver uma vez. Se você girar a figura, enxerga 2 vezes, olhando pelo triângulo. Se você girar a figura, vão enxergar isso 3 vezes, ou se viramos tipo a florzinha, né, aquela estrelinha, vamos chamar assim, você consegue enxergar, virando-a, 5 vezes essa mesma simetria. Vamos ver alguns exemplos. Então, temos ali à esquerda um icosaédrico de menor tamanho. E quais são os exemplos desse tipo de vírus? Da polio, da verruga, adenovírus e o rotavírus. Já à direita, com envelope, temos o exemplo do herpes vírus. Aqui temos um modelo construído em madeira de um adenovírus, né, usando bolinhas de madeira. Então, dá para enxergar o que ali? Uma morfologia icosaédrica. A gente enxerga ali
o icosságono, certo? Então, nós podemos dizer que a simetria é um icosaedro e a morfologia é de um icosaedro também. Muito importante que entendam isso. Uma coisa é a simetria e outra coisa é a morfologia, o que nós enxergamos, ok? Naquele modelo não estava representadas as espículas que tem em cada vértice. Então, ali no desenho, porque o adenovírus é o único vírus icosaédrico que não tem envoltório, mas que tem espículas. Então, nessa representação, tanto no desenho quanto na representação gráfica, aparecem as espículas e podemos visualizar os triângulos de cada face do icosaedro. Aqui temos outro modelo de herpes vírus, é um modelo também em madeira que está no Museu de Ciências em London. Bom, aqui o que nós temos? Também é um icosaedro, sendo que conseguimos enxergar nos vértices pentámeros e nas arestas os hexámeros. Então, ali nós temos vértices pentámeros, arestas e na superfície do triângulo os hexámeros. Mas reparem que o formato é do quê? Não é mais um icosaedro, tem uma simetria icosaédrica, mas a gente enxerga uma bola, uma esfera. Aqui temos umas microfotografias eletrônicas mostrando a simetria do vírus. Então, à esquerda é a microfotografia eletrônica, no meio é a mesma fotografia mostrando os eixos de simetria e na terceira figura ali à direita temos a representação mostrando os triângulos do vírus, com as arestas e os vértices. Embaixo apenas uma microfotografia eletrônica. Aqui temos um rinovírus, uma representação, óbvio, um desenho que é o vírus do resfriado comum. O que nós estamos vendo? Os eixos de simetria, formando, né, o icosaedro. Podemos enxergar ali os vértices e os triângulos, mas esse também é um modelo. Mas enxergamos o quê? Também uma bola, uma esfera. Então, eu posso dizer que a simetria ela é icosaédrica, mas a morfologia é esférica, ou a morfologia é de bola. Nessa fotografia customizada, ali colorizada, temos, dá para enxergar umas florzinhas pequenininhas nos vértices e como se fosse o triângulo, ali uma hélice maior. Representando bem, então, a simetria icosaédrica. E afinal, o que é um icosaedro? Vocês já conhecem alguma coisa icosaédrica que faça parte do nosso dia a dia? Sim, uma bola de futebol, qualquer bola na realidade. Temos ali um formato de icosaedro. Se vocês repararem, ela está composta por pentámeros e hexámeros. Se não tivéssemos os pentámeros, jamais conseguiríamos fazer o formato redondo. Isso também pode ser visto na construção civil, como por exemplo o Epcot Center em Orlando, na Flórida, que é uma construção esférica, mas a simetria da construção, os eixos, eles são icosaedros. Bom, em relação aos virions helicoidais, nas microfotografias eletrônicas, a simetria helicoidal aparece como um cilindro ou como um tubo. As unidades proteicas são arranjadas de tal forma que as proteínas interagem equivalentemente umas com as outras e com a molécula do ácido nucleico. O núcleo capsídeo helicoidal ele pode ser rígido, como por exemplo observado em vírus de plantas, ou flexíveis, como nos vírus de animais. Nesse slide temos uma fotografia eletrônica do vírus do mosaico do tabaco, que é considerada a régua dos vírus. Por quê? Porque ele sempre tem de largura 18 nanômetros. Então, quando se descobre um vírus novo, você quer medir um vírus novo, é só colocar vírus do mosaico do tabaco e aí você consegue utilizá-lo como medição. Nesse slide podemos ver alguns exemplos de vírus com simetria helicoidal. Por exemplo, o C é a representação do vírus do mosaico do tabaco, o D, que é o vírus da influenza, o E, que seria o vírus da sarampo, da cachumba, da parainfluência, e o F, que é da raiva. Reparem que o último, que é o da raiva, ele tem um formato de bala projétil, tendo um lado mais plano e o outro arredondado.
Isso é uma característica de fácil identificação pela morfologia do vírus da raiva. Nesse slide, apenas para ilustrar o ácido, no caso desse aí de RNA, e com as proteínas virais ao redor, formando o tubo, o cilindro e o formato alongado. E à direita temos microfotografia eletrônicas em cima e no meio do mosaico do tabaco, para vocês repararem que não importa o comprimento, mas sempre a largura é a mesma. E a representação embaixo dele, que parece como se fosse o milho, o sabugo do milho. Nesse slide também temos um modelo à esquerda do vírus da influenza, né, ou da gripe, que é um modelo envelopado com espículas. Bom, quem fez o modelo, ele enxerga muito bem, né, porque aqui nós temos à direita duas fotografias eletrônicas do vírus, onde foi idealizado esse formato desse modelo. Continuando com o exemplo, então, e continuando com aquela ideia que estávamos falando da simetria e da morfologia. Então, o vírus da raiva, ele tem o quê? A simetria, ela é helicoidal, certo? Que é o arranjo, o formato. Mas a morfologia, que é o que a gente enxerga, é de bala. Então, simetria helicoidal, morfologia de bala. E à direita, fotografias eletrônicas de dois tipos de rabdovírus, mostrando o formato de projétil. Nesse caso do vírus Ebola, também à esquerda uma microfotografia eletrônica e à direita eletrônica customizada, mas o que nós estamos enxergando? A simetria é helicoidal, ela é alongada, é um tubo, mas a morfologia alongada, ela simplesmente não nos lembra nada, então morfologia alongada e simetria helicoidal. Por outro, temos os virions de estrutura complexa. A simetria complexa ela pode ser representada pelo bacteriófago lambda, que apresenta um núcleo capsídeo tanto com uma simetria do tipo icosaédrico quanto helicoidal, e também pelo bacteriófago T4, como está ali desenhado, que além desse tipo de simetria, apresenta uma variedade de espículas e fibras na porção helicoidal. Um outro exemplo de simetria complexa é aquela representada pelos poxvírus, com uma estrutura membranosa lipoproteica envolvendo um capsídeo de forma de paliçada. Aqui então, esses dois exemplos representados no desenho dos poxvírus e de um fago. Essas são duas micrografias eletrônicas que eu acho muito bonita, principalmente da esquerda. Eu brinco que é um bacteriófago pegando sol na praia. Ela realmente está muito bem obtida, onde podemos visualizar todas as partes, a parte icosaédrica, a cauda, as espículas. A mesma coisa à direita, mas não está colorida, mas são fotografias eletrônicas. Não são desenhos ou representações, ele realmente é assim. Temos também como exemplo o ortopoxvírus, que ele olhando para ele é esférico, mais ovalado, mas o núcleo clapsídeo ele é helicoidal. Assim como para poxvírus, que vocês olhando para ele vão dizer o quê? Qual que é a morfologia? Parece uma pinha em formação, uma pinha pequena. E por fim, o envelope, que é derivado das membranas celulares. E o envelopamento não é simplesmente um processo passivo de aquisição de um pedaço de membrana celular, desde que mudanças estruturais nessas membranas devam ser feitas antes do envelopamento. Essas mudanças incluem alterações na fluidez e a incorporação de glicoproteínas codificadas pelos vírus. E o ácido nucleico viral, em relação a ele, a maioria dos genomas virais é composta por uma única cópia de ácido nucleico, que é haploide, com exceção do genoma dos retrovírus, que são duas cópias idênticas, diploides, e podem ser de fita dupla, simples, circular ou linear. Já vamos ver isso no outro vídeo. Os genomas do tipo de DNA podem ser também de fita dupla, como herpes vírus, ou de fita simples, como parvovírus. Os hepadnavírus possuem um genoma de DNA de fita dupla, sendo um segmento parcialmente de fita simples e utilizam um intermediário de RNA durante a sua replicação. Os genomas do tipo de RNA de fita simples podem ser de polaridade positiva, isso é,
que apresentam na sequência genômica semelhante à do RNA mensageiro, como por exemplo o poliovírus, ou podem ser de polaridade negativa, isso é, anticomplementar ao RNA mensageiro, como paramyxovírus. A maioria dos RNAs virais de polaridade negativa possui um único segmento, com exceção dos ortomyxovírus, que tem de 7 a 8 segmentos de RNA de fita simples. Os genomas do tipo RNA também apresentam na forma de fita dupla segmentados, como o genoma dos reovírus e birnavírus. Outra forma encontrada é o genoma de RNA, que utiliza uma forma intermediária de DNA em seu processo de replicação, como os retrovírus. Quanto maior for o genoma, maior é a quantidade de proteínas codificadas por ele, mas quando o genoma é pequeno, normalmente uma única proteína adquire muitas funções. Uma proteína codificada pelo genoma e somente traduzida durante a biossíntese viral é chamada de proteína não estrutural, ao passo que aquelas que compõem a estrutura da partícula são denominadas de proteínas estruturais. Temos outras infecções subvirais, que com o aumento do conhecimento sobre a constituição dos vírus, a nível molecular, se tornou mais claro que existem vários agentes infecciosos que são ainda menores do que o vírus, e são eles: vírus satélites. Um vírus satélite possui um ácido nucleico que codifica para proteínas estruturais, mas precisa de um outro vírus para completar o seu ciclo replicativo. O único vírus satélite conhecido até o momento que infecta humanos é o vírus associado ao adenovírus, AAV, um membro da família da Parvoviridae, também chamado de adenosatélite. Esse vírus precisa de um adenovírus ou um herpes vírus infectando a mesma célula para ter a sua replicação efetivada. A função helper desse vírus se dá pela modificação do meio celular e pela remoção de fatores que impedem a replicação do AVV, que sem isso se integra no genoma celular, e ainda não se encontrou a doença a qual o AVV esteja associado, mas ele pode interferir com algumas funções do vírus helper, alterando a sua patogenicidade. Temos também os vírus defectivos. Muitos vírus com genoma de RNA, e entre os vírus de DNA, os adenovírus, produzem partículas defectivas interferentes, chamadas de DI, do inglês. E quando existe alta multiplicidade de infecção, isso é, quando se inocula uma grande quantidade de vírus na célula hospedeira, as partículas defectivas possuem um genoma incompleto ou defectivos e replicam-se somente se outro vírus completo infectar a mesma célula, mas por ser menor, com maior velocidade. As partículas de I são importantes porque estabelecem infecções persistentes, desde que alteram o curso da infecção, interferindo na replicação completa da partícula. E todas essas partículas são muito similares às parentais completas e existem em uma população mista. Temos também os elementos genéticos móveis. Estudos com bactérias, eles mostraram que alguns elementos genéticos replicativos, os plasmídios, poderiam se transferir de uma célula para outra. Outros elementos móveis se integram no genoma da bactéria e são denominados de transposons. E essas células eucarióticas possuem equivalente aos plasmídios, que são os episomas semelhantes àqueles observados em algumas infecções virais. Temos ainda dentro dessas infecções subvirais os viroides, os virusoides e os prions, sendo os viroides apenas de RNA, os virusoides uma molécula de RNA envolta por uma capa proteica, e os prions, que é apenas da natureza proteica, apenas uma proteína. Então vamos ver cada um desses três. Foram as tentativas de identificação do agente causador de uma doença que acontecia na batata, que era supostamente de natureza viral, que levaram à descoberta que o elemento responsável por aquela doença, por aquela patologia vegetal, não era mais do que um RNA livre de dimensões muito inferiores às dos menores genomas virais, e que, por isso, só sem participação de um vírus auxiliar era capaz de duplicar-se em células suscetíveis. Surgiu, então, esse termo de viroide para designar essa entidade bioquímica com características próprias e diferentes dos vírus convencionais. Os viroides são partículas de RNA destituídas de proteína que até o presente momento só foram encontradas em plantas. No entanto, considerando-se os princípios unificadores da biologia, é muito provável que possam vir a ser descobertos também no reino animal.
Quanto à origem dos viroides, há várias teorias. É possível que os viroides tenham surgido do material genético de hospedeiro por circularização de determinadas sequências do genoma celular, conhecidas por introns, que teriam escapado à degradação enzimática e adquirido uma individualidade estável. Outra possibilidade seria a evolução a partir de virusoides, a evolução a partir de RNA ou de outros organismos eucarióticos, plantas não relacionadas, protozoários, fungos, introduzidos acidentalmente nas plantas susceptíveis, ou ainda de serem viroides entidades presentes em plantas selvagens, naturalmente resistentes, que passam a infectar outras plantas por transmissão direta ou através de vetores. Os viroides são moléculas de ácido ribonucleico circulares de fita simples, compostos de 240 a 370 nucleotídeos, e intimamente associadas aos nucleolos das células infectadas, formando complexos com determinadas proteínas dessas estruturas nucleares, chamados de histonas. Desconhece-se qual o mecanismo ou mecanismos pelos quais os viroides ocasionam nas plantas infectadas as alterações macroscópicas típicas observadas em certas espécies. Supõe-se que tais sintomas resultariam da interferência no processo de síntese proteica normal do hospedeiro, que por sua vez sofreria alterações em seus processos biológicos normais, ao participar da síntese da progenie dos viroides infectantes. É possível que o RNA do viroide infectante seja transmitido por uma RNA polimerase, RNA dependente de origem celular, em uma fita de RNA complementar, a partir da qual seriam transcritas as moléculas de ácido ribonucleico e de todos os seus descendentes. A principal característica que vai distinguir os viroides dos vírus é a presença do RNA de fita simples como único componente, sem possuir aparentemente a capacidade de codificar qualquer proteína. A transmissão dos viroides, em alguns aspectos semelhantes a dos vírus, como nos casos em que ocorre a inoculação mecânica ou a propagação através das sementes ou de pólen. Em outros, porém, é completamente diferente na medida em que os insetos e nemátodos, que são da maior importância na disseminação dos vírus, têm importância mínima e não foram confirmados como participação em transmissão natural na maioria dos viroides. Temos então o segundo grupo, que são os virusoides. São elementos constituídos de RNA, de fita simples, associado a doenças também de plantas, mas que diferem dos viroides por duas características básicas. Sua multiplicação depende da presença de um vírus auxiliar e seu genoma está encapsulado em uma estrutura proteica que é codificada por aquele outro vírus. Ainda possuem também caracteres comuns aos viroides, como o RNA circular, mas tem de 324 a 328 nucleotídeos e a ausência da atividade da síntese de proteínas que está relacionada ao RNA. Esses elementos, então, recebem o nome de virusoides. Então, essa dependência do vírus auxiliar é que caracteriza a diferença entre os vírus e os viroides. Bom, e o último são os prions. A definição operacional de prions é a de pequenas partículas infecciosas de natureza proteica que resistem à inativação por qualquer processo que vai alterar os ácidos nucleicos, e com tal definição não está caracterizada uma composição química definida. Os ácidos nucleicos não parecem estar presentes, mas ainda não foi descartada a possibilidade que no interior do prion possa existir algum oligonucleotídeo. De qualquer modo, mesmo que tal complexo não exista, não há condições para a codificação de proteína, o que é certamente um caractere que distingue os prions dos vírus. Do ponto de vista etimológico, o termo prion deriva das palavras proteínico e infeccioso, por ter sido uma proteína, a primeira macromolécula a ser identificada no agente infeccioso de uma doença que atinge os ovinos e os caprinos e é conhecida pelo nome de scrapie. Os prions parecem constituir, assim, uma exceção ao princípio biológico fundamental de que os ácidos nucleicos eles seriam os componentes, os elementos mínimos da caracterização da identidade e vitalidade dos seres. Há várias hipóteses que podem ser formuladas para explicar o processo de multiplicação dos prions. Uma delas consideraria que os prions são verdadeiros vírus de genoma de RNA ou DNA.
Outra hipótese considera que a proteína dos prions é codificada pelo genoma do hosperedo. E, finalmente, uma terceira hipótese que admite que é possível violar o dogma fundamental da biologia molecular, aceitando que uma proteína de prion, ou PRP, poderia servir de molde para sua própria síntese, ou, por tradução reversa, poderia gerar um ácido nucleico usando a sequência dos seus aminoácidos. Esse slide eu encontrei numa revista dessas simples, explicando e comparando a complexidade, a simplicidade e a dificuldade no combate a determinados micro-organismos. Então, nós vemos aí um parasita extremamente grande, como se a gente comparar ele a, por exemplo, a bactérias, a vírus ou o próprio prion. Então, a gente percebe que ele é grande, extremamente complexo, cheio, né, de detalhes, mas ao mesmo tempo mais fácil de combater. Nós temos, é uma questão mais de saúde pública. Tem vários medicamentos de fácil aquisição e baratos que você pode combater parasitas. Não é esse o caso agora. Bactérias, elas são bem mais simples que um parasita, mas temos um rol de antibióticos bem grandes para combatê-las. Na maioria dos casos bem-sucedidos, mas temos ainda casos não bem-sucedidos. Ela é bem mais simples, mas já é mais difícil de tratar. Nós temos também os vírus, que temos alguns antivirais, mas tem doenças virais que a gente simplesmente espera que passem. A gente vai driblando, entre aspas, os sintomas, disfarçando, mas ela acaba acontecendo. E é extremamente simples, pelo que a gente está vendo na aula. E o prion, então, ele é mais simples do que isso, é impossível. Pensa, apenas uma proteína. E não temos como eliminá-la. Não temos como controlá-la, não sabemos direito como é que ela vem, como é que ele se manifesta, a gente sabe, mas não tem como inativar essa proteína, que não é desnaturada com nada. Portanto, quanto mais simples, mais perigoso e mais complicado. Então, o que podemos ver nesse slide sobre a encefalopatia espongiforme, que é o que o prion acaba provocando, vamos entender o nome por quê. Encefalopatia, por causa da localização espongiforme, vamos entender agora. Então, vejamos no número 1. Temos a invasão de um prion dentro do neurônio e vai tomar o lugar de um prion normal. Ele vai atacar a célula, vai tomar esse lugar e vai começar a multiplicação de prions no interior do neurônio, tomando conta de todas as proteínas locais. Ele vai se multiplicar, assim como acontece com todos os vírus, provocando a lise, né? Quando o neurônio está cheio, ele vai provocar a lise celular, né? Então a sua morte e a liberação dos prions para migrar para outros neurônios. E vai acontecer o mesmo processo novamente, então chegando ali a figura 5 e a 6, que seria a invasão de novos neurônios. E o ciclo se repete, fazendo a morte, né, a lise de vários neurônios. O que isso vai provocar no cérebro? Então, temos vários neurônios morrendo em pontos específicos, tornando o cérebro com buracos, né? Literalmente como se fosse uma esponja, daí vem o nome espongiforme. Se o cérebro está cheio de buracos, né? de espaços por lise celular, o que está acontecendo ali? A transmissão de dados, as ligações, começa a dar como que entre aspas, curto-circuito no cérebro. Então, se vocês se lembram da doença da vaca louca, lembram que é como se a vaca realmente ficou louca, porque ela sai correndo, dá pinote, cai, tem tremores, tem convulsão. Então, tudo isso por quê? Porque acaba uma desorganização elétrica, né, e uma descarga descontrolada de impulsos no cérebro. Provoca agressividade e totalmente uma falta de coordenação. As tentativas de inativação dos prions foi por nucleáceas, por radiação ultravioleta de 254 nanômetros, fotoinativação pelo psoralen, modificação química pela hidroxilamida e outros processos de desnaturação de ácidos nucleicos têm dado constantemente resultados negativos. Em trabalhos de purificação do agente etiológico do scrapie, que é o único constituinte que foi identificado como uma proteína estrutural, né, a PRP, que é a proteína do prion, cujo peso molecular está compreendido entre 27.000 e 30.000. Ao tempo da caracterização dessa proteína, foi levantada a objeção de que o PRP poderia ser um produto patológico
da infecção e não uma proteína estrutural. Mas as evidências em contrário são, no entanto, muito fortes, porque a PRP só é encontrada nos animais com o prion e a sua concentração ela é diretamente proporcional ao título desse, tanto que a PRP como o prion elas possuem propriedades semelhantes, como imunogenicidade fraca, elevada labilidade frente a produtos como a proteína K, tripsina, dodecilsulfato de sódio, o SDS, e dietilpirocarbonato, DEP. E, finalmente, alterações da PRP correspondem às modificações do prion. A única forma de destruição dessa proteína é quando o material contaminado for incinerado. As tentativas de visualizar por microscopia eletrônica esse agente do scrapie têm demonstrado a presença sempre de bastonetes de 10 a 20 nanômetros de diâmetro e 100 a 200 nanômetros de comprimento, e estudos com imunoeletromicroscopia usando anticorpos anti-PRP demonstraram que esses bastonetes eram constituídos da PRP. Pouco se conhece sobre esses mecanismos de transmissão dos prions, mas, de uma maneira mais em geral, experimentalmente é possível demonstrar a transmissão por via oral do scrapie, o que em condições naturais ainda não foi confirmado, mas hoje em dia já está bem mais suspeito que realmente é através da ingestão. Existem algumas doenças causadas por prions que atingem o homem. Uma é o curu, Creutzfeldt-Jakob e Gerstmann-Streusler. Em relação ao curu, é uma doença que sim atinge o homem, como eu falei, mas causada provavelmente por um prion, e se sabe que a sua transmissão é por canibalismo em um ritual maluco da tribo Fore da Nova Guiné. O que é esse ritual? É porque quando morre um parente, as mulheres e as crianças elas comem o cérebro e as vísceras do morto. Por isso que as mulheres têm mais, porque os homens só comem quando são crianças e as mulheres comem a vida inteira. Conhecem-se atualmente 6 doenças cuja etiologia está relacionada com prions e que podem ser genericamente designadas por encefalopatias espongiformes subagudas transmissíveis ou doenças ocasionadas por vírus lentos, não convencionais. 3 seriam essas, o curu, Creutzfeldt-Jakob e Gerstmann-Streusler. E as outras 3 encefalopatias atingem outras espécies animais, o scrapie, de ovinos e caprinos, a encefalopatia da marta, da Mustela vison e da Mustela lutreola, e a encefalopatia crônica do veado, o do Coileus hemionus e do alce, Alces alces. Todos esses quadros clínicos têm características comuns, como localização exclusiva das lesões no sistema nervoso, período de incubação prolongado, desde vários meses até décadas, e a evolução clínica sempre é fatal. Bom, esse é o vídeo, a aula sobre virologia geral. Temos mais 2 vídeos, um sobre classificação viral e algumas características de algumas doenças, e outro sobre multiplicação viral. A seguir, alguma bibliografia onde eu me baseei para fazer essa videoaula. Muitos dos desenhos foram feitos por mim e muitos são os que têm referenciação, obviamente eu peguei da literatura.